Vamos lá para mais um vídeo, agora seguindo a sugestão de um dos inscritos aqui do canal. Você pode dar sugestões tranquilamente aqui embaixo nos comentários, que aí a gente vai trabalhar para poder te auxiliar, tá legal? Seja respondendo os comentários ou fazendo um vídeo, como eu estou fazendo agora, para poder te auxiliar melhor. Então olha só, qual o melhor microfone para poder utilizar aí no Zoom, no Google Meets, no Microsoft Teams, no Skype e qualquer outra plataforma que você utilize para poder ter as suas reuniões. Beleza? Vamos lá, olha só, vamos por parte. Primeira coisa é o orçamento. Qual é o seu orçamento? Até quanto você deseja e pode investir, tá ligado? Então, é isso aí que você tem que ter em mente já de cara. Então, eu só posso investir R$500. Eu só posso investir R$300. Então, vai ser nisso aí que você vai escolher o equipamento, tá legal? Então, nada que vá vamos dizer assim, ferir o seu bolso, tá? Então, é a primeira coisa aí que a gente tem que ter em mente. A segunda é o seu setup. O que eu quero dizer com isso? Aqui, eu estou usando agora um microfone condensador, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, e você vê que ele está aparecendo. Então, você deseja que o seu microfone apareça no seu vídeo, na sua câmera? Sim ou não? Então, você tem que decidir isso aí também. E você vê que ele está aparecendo e eu preciso falar perto dele. Então eu tive que fazer alguns ajustes aqui também para poder eliminar ruído, para poder fazer isso. Então existe toda uma configuração, tá legal? Para poder rodar, vamos dizer assim, falar com esse microfone aqui. Então você quer um estilo mais minimalista, mais discreto, você quer um estilo podcast, você quer um estilo mais gamer, não sei, isso vai depender de você mesmo e aí você vai definir lá o seu setup, tá bom? Qual é o seu público? Isso aqui é extremamente importante. Porque olha só, vou te dar um exemplo prático. Tudo que eu falar para você aqui é exemplos de assim que já aconteceu comigo. Porque eu já uso equipamentos aí há muitos anos, tá? E assim, a grande maioria eu uso mesmo para poder fazer reuniões. Então essa é uma área que eu conheço bem. Então eu uso muito o Skype, eu uso o da Google também, o Zoom. Tá? Não uso tanto o Zoom assim não. E o Meet, o Teams, praticamente eu não uso. Mas assim, qual é o público? Eu me lembro muito bem quando eu estava todo feliz que eu investi em um microfone da Rode, que é um microfone extremamente caro. Na época foi bem caro, então eu só vendia em um lugar aqui no Rio, que é uma loja de importação. Então, assim, top mesmo. E eu lembro que na época eu paguei foi uns 500 e poucos reais, então deveria ser hoje em dia 2.000, 3.000 reais. E aí eu fui lá e cheguei em casa, coloquei, pluguei o microfone bonito, todo feliz e tal. E aí quando eu fui falar com um aluno, né, no caso eu dou aulas aqui no Skype, e eu perguntei, e aí, como é que tá o meu áudio aí, como é que tá o meu microfone, pô, eu comprei esse microfone novo e tal, não sei o que. Ele falou, normal, cara, igual o outro. Então imagina, o outro era um que custava, sei lá, 10, 20 vezes menos. Então você imagina aí. Agora, por quê? Porque ele estava falando comigo, mas ele estava usando fones de ouvido, aqueles fones pequenininhos. E assim, não dá para realmente para ele perceber muita diferença. Então, quem é o seu público? O seu público vai estar usando equipamento bom. Então eles vão estar usando fones de ouvido grande, ou talvez você vai estar falando com alguém na reunião e essa reunião vai estar num alto-falante para outras pessoas também, então vai estar num viva voz, vamos dizer assim, vai estar no viva voz para outras pessoas, ou não, ou vai estar todo mundo em casa com fonezinho de ouvido, alguns vão estar no celular e tal, porque dependendo disso você vai escolher também o seu equipamento, porque aí você não vai investir rios de dinheiro em um equipamento caro, sendo que as pessoas que vão estar te ouvindo estão com um equipamento mais simples. Então não vai fazer muito sentido, tá legal? Então presta muita atenção nisso aí, para você não jogar dinheiro fora, tá legal? Então vamos lá, vamos para as opções. A primeira opção provavelmente é aquela que você já tem. Então eu sempre digo isso, a melhor opção é aquela que você já tem, tá? Para não ficar gastando muito dinheiro. Então provavelmente você tem um fone de ouvido aí desses simplesinhos que vem no celular mesmo, e ele vem com um microfonezinho. E aí você pode conectar num computador, por exemplo. Normalmente no laptop, que só tem uma entrada, os computadores normalmente eles têm aquelas duas entradas, aqueles plugs rosa e verde. Aí você precisaria de um adaptador.
Mas para o computador PC eu já não recomendo tanto, eu recomendo mais para laptop, tá? Ou para celular. Então é bem prático, conectou, vai lá e bota aqui assim pertinho, alguns tem até um clipezinho para você prender aqui perto da boca e manda ver. Tá? Alguns deles, o problema é que a gente, assim, existem tantos modelos e vêm em tantos lugares que a gente acaba comprando alguns mais simplesinhos, sabe? Aqueles com a qualidade bem baixa, aqueles de R$ 10, R$ 15, sabe? E aí o que acontece? Ele acaba captando muito ruído também. Então, barulho externo, ele não tem uma rejeição de ruído muito boa. Alguns têm, tá? Alguns têm, então cabe você escolher um com rejeição de ruído. Não é esse o nome assim técnico, mas é só para você ter uma ideia, com algum com rejeição de ruído. Existem alguns, tá? Não são todos assim que você vai encontrar, mas só não compra esses muito simplesinhos, porque aí você pode ter problema. Uma das grandes vantagens, na minha opinião, desse microfone aqui com esse fonezinho de ouvido é a praticidade, você poder carregar para tudo quanto é lugar. Tá? Então você coloca no bolso até, coloca na sua bolsa e carrega e tá de boa. Entendeu? Então essa é barato e essa praticidade assim é uma coisa que assim o ideal é a gente sempre ter um. Sempre ter um. Mesmo que você tenha um equipamento mais caro, você sempre tem um desse aqui, porque nunca se sabe. Tá? Em caso de emergência, é claro que vai funcionar muito melhor. Porque, por exemplo, você está participando da reunião no seu celular. É claro que vai funcionar muito melhor do que o áudio do seu celular. Tá? Então você pluga ele lá e manda ver. Não recomendo sem fio, porque a gente sempre acaba esquecendo de carregar, entendeu? Aí, de recarregar, vamos dizer assim. Recarregar. E aí você às vezes está lá e acaba a bateria no meio da reunião. E aí como é que você vai fazer? Então eu sempre recomendo um com fio mesmo. Eu nem sou muito fã desse sem fio, não, tá legal? Então essa é a primeira opção aqui, a mais prática na minha opinião. Vamos para a segunda opção. A segunda opção é um microfone de lapela, tá legal? Então, se você for usar um microfone de lapela, você vai ter que usar uma plaquinha de áudio, tá? Tem até esse exemplo aqui, porque uma plaquinha de áudio USB. Aí você consegue fazer o quê? Você consegue ligar esse teu fonezinho de ouvido, esse simplesinho mesmo que a gente viu ali, nele, tá? E aí também o microfone de lapela. Qual é a grande vantagem do microfone de lapela? Normalmente, até o tamanho mesmo, você vê que o tamanho ele é bem maior do que o microfonezinho do seu fonezinho de ouvido, então você consegue uma qualidade melhor. Você consegue uma qualidade superior a ele. E o de lapela você prende aqui na blusa, aqui pertinho da boca, e aí você consegue também uma fidelidade maior, ou seja, o microfone ele acaba captando bem mais a sua voz do que o que está vindo de fora. Tá? Então, o vizinho falando, barulho de carro, isso, aquilo, tá? De trânsito e por aí vai. Então, ele consegue ter uma rejeição melhor. Não faz milagres, tá? Nenhum microfone aqui vai fazer milagres. Não, vamos dizer que seu cachorro está latindo do seu lado. Não tem como. O cachorro está latindo na sala. Não tem como. Ele vai captar. Mas vai ser mais baixo, tá? Mas vai captar, tá legal? Então, eu gosto muito de microfones de lapela. E ele é aquele microfone que dá aquela sensação assim de tipo Jornal Nacional, porque você não tem nada na sua frente, então você tem só ele aqui no cantinho, e aí você coloca o seu plugzinho assim, então é uma coisa bem minimalista, então você vai aparecer na câmera bem simples, bem tranquilo, tá? Não precisa ter um trambolho assim na sua frente, igual tá aqui, então muita gente não gosta, e muita gente também não gosta do fone de ouvido grande, porque principalmente quem usa óculos diz que machuca e tal, isso vai depender do fone também, do headphone, mas aí o pessoal gosta de colocar assim, e aí bem mais prático e bem mais tranquilo também, tá legal? Como eu falei, também fácil de transporte, você coloca dentro da bolsa, dentro do bolso até. Ele é um pouquinho mais caro comparado ao outro, porque você vai ter que comprar aí uma plaquinha, né, de áudio. Não compra microfone de lapela tão simplesinho, porque, novamente, você vai ter problemas depois, mas você consegue achar uns com valores assim muito bons e são microfones que vão durar muito tempo e você consegue ter uma qualidade assim muito boa mesmo, tá legal? Muito boa.
Principalmente que a gente está falando de reunião. Então, assim, vou ser bem honesto com você. Quando a gente está falando de reuniões, não é necessário investir muito. Não é necessário pegar o microfone igual estou aqui, tá? Não é necessário. Por quê? Porque esses programas, eles acabam comprimindo o áudio. Até para poder fazer essa transmissão, para você ter uma boa qualidade, ele não vai transmitir com toda aquela qualidade. Ele vai comprimir. É igual quando você faz um upload de uma foto, por exemplo, um vídeo para o Instagram, por exemplo. Aí quando você faz o upload, o Instagram ele diminui o tamanho daquela foto, o tamanho daquele vídeo para poder jogar na rede, tá? Porque assim ele consegue ter mais fotos, mais vídeos lá. Imagina se o cara bota um vídeo de 2 GB, entendeu? 3 GB. Então, entendeu? Então ele faz a mesma coisa, esses programas eles fazem a mesma coisa com o áudio, eles comprimem. Então aí você investe rios de dinheiro em uma qualidade que, digamos assim, seria superior em uma gravação. E aí o que acontece? A pessoa do outro lado não vai perceber tanto, porque ela está com fonezinho de ouvido e também há essa compressão, tá legal? Do seu áudio. Então, assim, pensa nisso aí. Vamos lá. A terceira opção, e é a mais recomendada, na minha opinião, para reuniões, para usar o Skype, para, sei lá, apresentações tudo online, usando esses programas que eu falei, é um headset, tá? O grande problema do headset hoje em dia é que eles não estão tão baratos assim. Ele já foi um equipamento bem baratinho. Mas hoje, assim, para você comprar um bom, ele custa um dinheirinho, tá? Assim, por exemplo, esse aqui é um da Logitech sem fio e ele tá numa faixa aí hoje uns R$700, por aí, entre 500 e R$700. Então eu acho muito para um equipamento desse, tá? Mas assim, você consegue comprar outros mais baratos. Então pesquisa bem, eu gosto muito da marca Logitech, tá? Mas pesquisa bem. Você não precisa comprar um de R$500, você pode comprar um de 300 e pouco por aí. Não compra esses de R$100, que é muito simplesinho não, tá? Aí você, de preferência, com cabo removível, tá? Para você ter maior qualidade. Então, com cabo removível, ele é melhor. E também, se puder, com microfone removível. Tá? Mas aí é uma escolha sua. Mas com cabo removível ou até com o microfone removível ou com o microfone retrátil que você pode jogar para trás. A grande vantagem aqui, na minha opinião, você tem inúmeras funções quando você usa um headset. Tá? Então você tem a opção de mutar, por exemplo, de mutar o seu microfone de uma forma bem prática. Às vezes é no próprio fio, você vai e muta, então tem um botãozinho aqui em cima e tal. Você tem uma qualidade de áudio muito boa, então você tem uma versatilidade. Então, para você ouvir as pessoas, você vai ouvir as pessoas muito bem. E também, se você quiser ouvir música, se você quiser ouvir qualquer outra coisa, então a qualidade vai ser muito boa. E eles têm, os headsets de hoje, eles têm um cancelamento, esse é o termo que eu estava procurando, um cancelamento de ruído muito bom. Então os microfones eles conseguem focar somente na sua voz. É claro que acaba perdendo qualidade, mas não é aquela coisa assim que... mas eles conseguem focar bem na sua voz e conseguem eliminar bem o ruído externo. Outra coisa também que esses headsets fazem, porque eles cobrem os seus ouvidos assim, as suas orelhas, você também consegue ter um isolamento bom de ruído. Então, se as pessoas estão falando, por exemplo, você está num local e tem muito barulho, uma pessoa falando e tal, você não vai ouvir, entendeu? Então não vai quebrar a sua concentração, por exemplo. Tá? Então, se você precisa estar concentrado, concentrada, então você com um fone de ouvido, um headset que cobre as suas orelhas, você consegue focar melhor, tá legal? Então você tem alguns têm um retorno também, ou seja, monitoramento, vocês conseguem se ouvir. Então, assim, eu gosto muito de monitoramento, então quem me acompanha aqui sabe. Agora eu não estou com nenhum, mas eu gosto muito de monitoramento. E alguns headsets hoje, acho que a grande maioria, pelo que eu vi assim, não vou falar grande maioria, mas muitos
vem com monitoramento, tá legal? Então, assim, eu gosto, muita gente não gosta, mas se você não gosta, você pode desligar, fica tranquilo, tá legal? Mas essa é a opção que eu recomendo. Então, assim, se é somente para reunião, ouvir música, jogar um jogo e tal, uma coisa assim mais simples, é um headset mesmo, tá? Que vai ficar contigo, assim, bastante tempo, tá? A próxima opção aqui é um microfone USB e um headphone. Você pode usar um fone de ouvido também, mas eu não recomendo, eu recomendo um headphone mesmo, um grandão, tá? Mas vai aí de sua preferência. Mas aí o microfone USB ele é bem prático, você consegue plugar ele no teu celular tranquilamente, igual o headset também, tá? Você consegue, hoje em dia, você consegue via USB, você consegue conectar ele no seu celular, então é bem tranquilo hoje em dia essa parte tecnológica. Então o microfone USB, praticamente todos que eu testei até hoje funcionam bem no celular. A única questão é que alguns têm monitoramento, outros não. Então, alguns você consegue se ouvir, outros você não consegue se ouvir. Mas muita gente nem liga para isso, não. É só plugar e já falar. A qualidade normalmente no celular é muito boa. No computador também. Tá? No celular, a única questão assim que me deixa um pouquinho é a questão do volume, porque eu não tenho como você saber. Os que tem monitoramento, dá para você saber um pouquinho como é que está o seu volume, mas o ideal é que você faça uma gravação antes e aí ouça essa gravação para ver o volume. E aí você vai ajustando antes da sua reunião, tá legal? Para não ficar muito alto. Mas normalmente esses microfones têm botão de volume, ajuste de ganho de microfone. E aí só você perguntar lá na reunião, como é que tá meu áudio aí? Tá bom, não, tá muito alto, você pode regular, tá muito baixo. Aí você pode regular ali o ganho do seu microfone, que é uma outra grande vantagem também, porque na grande maioria das vezes você consegue fazer isso do próprio microfone, tá? Nos outros você não consegue regular esse ganho, se for no seu celular, tá legal? Agora, no computador, é claro que se você tiver um botão de ganho no seu microfone, por exemplo, esse aqui não tem, ele tem na interface, eu vou falar da interface daqui a pouco. Mas os USB você tem um botãozinho lá de ganho, você vai e regula tranquilamente na reunião. E também os microfones USB, eles têm botão de mute, então você consegue mutar o microfone. Então, por exemplo, não está falando, vai lá e pum, muta. Tá? Isso evita com que, por exemplo, sei lá, às vezes você fala alguma coisa e a pessoa ouve, ou então alguém vem falar contigo e a pessoa ouve, até se você quiser atender uma ligação, por exemplo, aí você muta, tranquilo, entendeu? Então, são várias as funções aí que você pode executar com um microfone USB, mas o mute é uma das mais úteis, na minha opinião, tá legal? E você tem uma qualidade de áudio profissional, tá? Quando você conecta lá, você pode escolher entre um microfone condensador e um microfone dinâmico. Saiba que a principal diferença para a gente, assim, em reuniões, a principal diferença entre eles é que o dinâmico ele tem uma rejeição de ruído melhor do que um microfone condensador. O microfone condensador ele foi projetado para poder, para cantores, para voiceovers, né, essa dublagem, essas coisas todas, porque ele pega bem mais detalhes da sua voz. Mas por esse pegar mais detalhes, ele precisa ser mais sensível. Então, por ser mais sensível, ele pega a sua voz e também outras coisas que estão à volta. Por isso que normalmente o ambiente tem que ser tratado para um microfone condensador. Agora, um microfone dinâmico, ele já tem uma rejeição melhor de ruído. Uma das desvantagens, talvez, do microfone dinâmico é que você tem que falar bem perto dele. Tá? Então, não adianta nada você colocar um microfone dinâmico, colocar distante da sua boca, você tem que falar perto dele. Então, esses microfones aqui, o microfone USB, um microfone seja dinâmico ou condensador, eles são microfones que vão aparecer na sua câmera. Se você quiser que não apareça, aí você vai ter que aumentar o ganho. Aí vai ser complicado para você, porque quando você aumenta o ganho, ele fica mais sensível e ele acaba captando mais barulho.
entendeu? Então aí vai do seu ambiente mesmo, entendeu? Se você tem um ambiente tratado, você pode colocar longe e aumentar o volume, manda ver. Mas normalmente as pessoas não têm. Se você quer fazer reuniões, você faz às vezes na sala, às vezes tem criança, tem cachorro, tem vizinho, tem não sei o que e tal. Ou então você faz no seu home office, mas do mesmo jeito você não tem janelas acústicas, entendeu? Você não tem paredes tratadas para áudio, porque você não vai se preocupar com isso, que não é o seu intuito. Então, tem que pensar nisso tudo aí para poder ter uma qualidade boa, tá legal? Então, eu recomendo normalmente os dinâmicos, tá? Então, um microfone USB dinâmico, qual deles? É difícil a gente recomendar um, porque varia muito de voz da pessoa, entendeu? Então, se você quer um microfone mais grave, se você quer um microfone menos grave, se você quer um microfone mais assim, um assado, então você tem que ver aquele que combina mais com a sua voz, tá legal? E aí, o ideal é você testar. Não tem jeito. Você assistindo reviews, por exemplo, aqui de outras pessoas, você tem uma ideia mais ou menos do áudio do microfone. Aí você tem uma ideia, você fala, pô, vou arriscar nesse aqui. Porque esse aqui foi o que me pareceu melhor até para minha voz. E aí você vai lá, compra e se ajustar legal, se ficar bom na sua voz, beleza. Se não ficar, você bota uma equalizaçãozinha e que vai ficar bom, tá? Depois eu vou falar também sobre filtros, mas isso vai ser em outro vídeo, tá legal? Mas normalmente quando a gente usa Skype, quando a gente usa esses programas, eles têm já embutido dentro deles cancelamento de ruído, que normalmente faz um bom trabalho, tá? Então, aí talvez até dependendo da situação, você pode até usar um microfone condensador que vai fazer um bom trabalho também, tá? Eu uso aqui um condensador no Skype e também no Google Meets, mas o meu condensador, esse aqui, ele fica ligado no Wavelink. Então, no Wavelink eu consigo botar vários filtros, filtros de supressão de ruídos, eu consigo colocar um compressor, eu consigo colocar vários filtros para poder fazer com que o áudio fique bom. Mas mesmo assim, às vezes não fica tão bom. E aí, quando eu estou no Skype, por exemplo, no Skype tem lá uma opção redutor de ruído, aí tem lá as opções e eu consigo usar e fica um áudio assim aceitável, fica aceitável. Não fica um áudio profissional, tá? Assim, aquele áudio de podcast e tal, porque é o Skype, né? É o Skype. Mas assim, é um áudio bom, tá? É um áudio bom, não me entenda mal. É um áudio bom, que se a pessoa tiver com equipamento bom, ela vai falar, caramba, o cara tá usando um microfone, e esse microfone deve ter custado R$1.000, entendeu? Uma coisa desse tipo. Tem uma grande diferença entre o microfonezinho daqueles pequenininho e o microfone desse aqui que eu tô usando. É lógico que tem, entendeu? Mas assim, até que ponto você quer e precisa de um microfone desse jeito, tá? Para poder trabalhar. Aí vai do seu critério, tá legal? Falei que funciona, tá? Várias opções, tá legal. Assim, você vai precisar comprar um fone grande de ouvido, que eu recomendo. Se quiser usar um fone pequenininho, não tem problema também, tá? Mas é bem versátil também. Aí já pega um pouquinho na parte de transporte, porque você vai ficar carregando um microfone, um fone de ouvido, para lá e para cá, assim, é chatinho, mas cabe numa bolsa, assim, e tal. Mas olha só, você vai ter que colocar um pedestal, ou um braço articulado, ou vai colocar ele na mesa. Se você colocar ele na mesa, ele vai ficar distante de você, entendeu? Então, assim, não é o recomendado para você que fica, assim, vai fazer uma reunião hoje em um lugar, depois vai fazer uma reunião em outro lugar, depois vai fazer uma reunião em um lugar, depois vai fazer em outro lugar. Então, você precisa de algo prático. Então, ou lapela, ou um headset, tá? Ou até aquele mais simplesinho, tá bom? Então, até para você poder aí fazer o que tem que ser feito, tá? Participar dessas reuniões de uma maneira bem prática, porque acabou, tira, bota dentro da bolsa e já vai embora, tá? E a opção 5, que é uma opção bem mais cara, que é a opção que é o que eu estou usando agora, que eu botei até uma foto do próprio microfone que eu estou usando, que é um microfone, uma interface e um fone de ouvido. Eu não estou com fone de ouvido, que é um headphone, mas é um áudio super profissional, é um áudio que vai ficar assim chama bastante atenção mesmo, tá? Você pode conectar no celular ou no PC, mas não é muito prático,
você pode conectar num celular, mas não é muito prático, porque você tem que levar uma interface. Tá? Então você tem uma interface, aí você conecta essa interface no seu celular, e aí você tem que escolher uma boa interface, porque aí você vai precisar talvez ligar essa interface num power bank, né, numa bateria, num carregador de celular portátil, ou na tomada, para não puxar a bateria do seu celular, para não acabar a bateria do celular mais rapidamente, tá? Principalmente se você está usando um condensador, porque ele vai usar o Phantom Power, e assim, é complicadinho para celular, tá? É complicado, mas dá para fazer. Mas assim, para reuniões, eu faria para gravar vídeos e tal, mas para reuniões eu não recomendo. Seria mais para o seu PC mesmo ou laptop, tá? Mas eu sempre recomendo com um braço articulado. Não tem jeito, você vai ter que botar um braço articulado. Uma interface boa hoje em dia tá bem cara, bem cara. E aí você vai comprar um headphone legalzinho. Então, assim, é uma opção extremamente cara, na minha opinião. Helder, eu posso comprar alguns mais em conta e tal. Sim, mas mesmo você comprando mais em conta, vamos dizer aí, um microfone, R$ 200. Uma interface baratinha, vamos dizer aí, R$ 300. R$ 500 já foi. Aí um braço articulado, vamos dizer, o mais simplesinho de todos eles. Um bracinho articulado, vamos dizer, R$ 50. Entre 50 e R$ 70. Vamos botar R$ 50. Tá? Então aí já foi uns R$ 550. Entendeu? Isso você já economizando, buscando aqui, ali já foi uns R$ 550. Se você tem, beleza. Entendeu? A questão aqui foi o que eu te falei, por isso que lá o orçamento. Agora, quem tem o dinheiro, entendeu? Ah, não, eu tenho dinheiro. Eu posso comprar. Então você vai lá com uma interface de R$ 1.000, uma interface de R$ 2.000. Entendeu? Por quê? Porque aí você tem a questão da versatilidade e a conectividade também. Então, por exemplo, às vezes você quer ligar 2 microfones. Não sei para quê, mas às vezes você quer ligar 2 microfones. Tá? Ou até você quer depois, mais tarde, ter um áudio bem profissional, não somente para reunião, você usa para reunião, mas você quer usar também para fazer vídeos, você quer usar também para fazer streaming, você quer usar para fazer outras coisas, e aí você tem um setup, um equipamento que vai te ajudar em todas essas questões e reuniões. Tá? Então, no meu caso aqui, eu uso para várias coisas e reuniões. Se eu fizesse somente reuniões, eu não compraria esses equipamentos. Entendeu? Não faz muito sentido. Agora, como eu faço várias coisas com os equipamentos aqui, inclusive streaming, inclusive que eu estou fazendo agora, gravar vídeos, gravar voiceovers e por aí vai, tem mais coisas ainda que eu estou planejando, então isso aqui me satisfaz, porque aí eu tenho a interface, tenho o microfone, tenho o fone e já uso ele para várias coisas. Tá legal? Então, assim, pensa nisso tudo que eu te falei, tá? Para você não gastar dinheiro à toa, tá? Para você não fazer um investimento e depois ver que, pô, caramba, entendeu? Igual eu fiz com o microfone na época que não precisava ter feito. Depois até vendi o microfone, mas foi um microfone que, assim, não perdia valor. Então eu vendi pelo praticamente o mesmo preço que eu paguei. Então, assim, na verdade, eu vendi ele até bem mais caro. Mas, assim, então não perdi nada, acabei ganhando, na verdade. Mas, assim, dei sorte. Entendeu? Dei sorte. Tiveram vários outros aqui microfones também que eu comprei e não me serviram por vários e vários motivos. O meu ambiente, o equipamento que eu tinha na época, a minha realidade e por aí vai. Tá? Então pensa nisso tudo antes de adquirir um equipamento. Mas se você quiser adquirir um setup, ter um equipamento, vamos dizer assim, mais profissional, aí eu recomendo um microfone dinâmico, um que se ajuste melhor à sua voz e ao seu bolso, tá? De preferência USB, porque aí você não precisa se preocupar com interface, tá? Aí quer investir num dinâmico mais USB, um dinâmico mais com interface XLR, aí você decide também, saiba que vai gastar bem mais com interface, tá? É um outro equipamento que você vai precisar conectar, é um outro equipamento que vai ficar ali na sua mesa, então um outro equipamento. Sim, é outra história, tá legal? Mas eu recomendo, primeiramente, eu recomendo ter sempre um fonezinho de ouvido, sempre, tá? Plano B, de fio, não sem fio.
Depois é um headset, se for para reuniões, lembra que eu estou falando em reuniões. Aí se você quer algo mais abrangente, um microfone dinâmico USB, bom, com fone de ouvido. É isso, tá? Agora, o próximo passo já é uma interface com um fone e tal, e um microfonezinho melhor, dependendo da situação aí, um dinâmico ou um condensador. Tá legal? Então, esse vídeo todo aqui foi gravado com um microfone condensador ligado em uma interface, a interface da Depucheng, a RTX4, se não estou enganado, RX4, RTX4, sei lá. Mas o link está aqui embaixo para você comprar esses equipamentos e vários outros também que eu recomendo. Comprando com esses links, você ajuda aqui o canal a crescer e me ajuda também a adquirir novos equipamentos para poder testar aqui e te ajudar a tomar uma melhor decisão. É claro que é importante também você curtir esse vídeo para que esse vídeo alcance mais pessoas, tá legal? E fica à vontade aí para deixar comentários, sugestões de vídeos que você gostaria de ver aqui e também comentários sobre esse vídeo aqui, tá? Pra gente começar uma conversa lá. Eu sempre respondo. Se eu não responder é porque o YouTube não me avisou, tá? Mas eu sempre respondo os comentários, eu sempre vou te dar atenção, porque esse é o intuito desse canal, tá legal? A gente conversar e a gente aprender um com o outro. É isso. Um abraço. Fui.